Olá, meus amores, bom dia. Aqui quem fala é a Pro Juliana e vamos dar continuidade hoje à nossa aula com a disciplina de ciência, onde iremos concluir o nosso capítulo 4, os outros sentidos, e vamos introduzir também o capítulo 5. Começando o nosso capítulo 4 com a correção da atividade da página 82 a 85, que foi uma atividade da semana passada. Vamos lá? Na página 82 do livro de vocês tem um poema. Vamos ler juntos? Leia o poema a seguir e faça o que se pede. Frutas. É tempo de manga, jabuticaba, goiaba, banana e caju. A cidade perfumada se veste de frutas. Os gritos dos vendedores zigue-zaguem pela feira. Quem vai querer? Menina bonita não paga, mas também não leva. A cozinheira cheira, apalpa e examina. Então, nós temos aí o texto. A Pro reescreveu esse texto novamente e vamos sublinhar o que lembra cada um dos sentidos de acordo com o texto. Então, de amarelo, que lembra o nosso olfato, azul, que lembra a nossa audição, o vermelho, que lembra o nosso tato, e o verde, a nossa visão. É tempo de manga, jabuticaba, goiaba, banana e caju. A cidade perfumada. Essa frase, a cidade perfumada, ele lembra no quê? Perfume vem do cheiro. O cheiro é o nosso olfato. Então, a Pro sublinhou aí de amarelo. E vestes de fruta. E os gritos dos vendedores zigue-zagueiam pela feira. Os gritos dos vendedores. Os gritos vem o quê? Lembra a nossa audição. Grito de ouvir. Então, a Pro sublinhou aí de azul. Quem vai querer? Menina bonita não paga, mas também não leva. A cozinheira cheira. A cheira vem do quê? Do nosso olfato. Vai sentir o cheiro. Então, a Pro também sublinhou de amarelo. Apalpa. Apalpa lembra o quê? Apalpar, pegar, tocar. Então, lembra o nosso sentido tato. E examina é de examinar, de ver, de enxergar. Então, lembra a nossa visão. A Pro sublinhou aí de verde. Então, recapitulando, de amarelo, nosso olfato, cidade perfumada e cozinheira cheira. De azul, a nossa audição, os gritos dos vendedores. De vermelho, o tato, que apalpa. E de verde, a nossa visão, que é examina. Cite um sentido que não aparece na questão anterior. No texto que nós acabamos de ler, o que não aparece? Aparece a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato e o nosso olfato. Ficou faltando o quê? A nossa gustação, que é o gosto das coisas. Então, a Pro escreveu aí de vermelho, gustação. Você tem ou gostaria de ter um animal de estimação? Qual? Então, foi uma atividade que foi feita por vocês. Quem tem um animal de estimação vai colocar sim qual é o animal. E quem não tem, colocou não, né? A Pro respondeu como se fosse atividade para ela. Então, eu coloquei sim, um cachorro. No segundo, tem 5 questões, do A ao E. Esse animal que você colocou, ver você e os objetos do seu ambiente? Ouve você e chama-o? Você chama ele e ele ouve? Sente se você fizer um carinho nele? Cheira a comida antes de comer para saber se é comestível e se ele gosta? Sente o gosto da comida? Então aí, o animal que você colocou, ele consegue todas essas características? E qual a resposta você daria à pergunta de Hélio? Quem é Hélio Pro? Hélio é o nosso bonequinho do livro de ciências. Hélio ele pergunta assim: animais não humanos também possuem visão, audição, tato, gustação e olfato? Ele pergunta se os animais também têm esses sentidos. Aí nós respondemos o quê? Sim. Os animais não humanos também possuem visão, audição, tato, gustação e olfato, porque veem, porque ouvem, porque percebem sensações quando são tocados e sentem o cheiro e o gosto das coisas. Assim como para os seres humanos, os sentidos permitem que os outros animais se relacionem e interajam com o meio ambiente. Mas será que esses outros animais enxergam da mesma forma que nós enxergamos? Será que os órgãos responsáveis pelo sentido desses animais são os mesmos que os nossos?
Será que os órgãos sentidos dos animais são os mesmos que dos seres humanos? Pro colocou aí 5 animais: o elefante, o gavião, o bagre, que é um tipo de peixe, o cachorro e o tubarão. Os elefantes usam as suas trombas para várias funções. Uma delas é o tato. Olha que interessante. O nosso tato é o quê? As nossas mãos. O do elefante é a tromba. A pele na ponta da sua tromba é muito sensível e permite que eles percebam várias características do ambiente e outros seres. O bagre é um tipo de peixe que tem o corpo coberto de papilas gustativas. Olha, papilas gustativas. É como se ele fosse uma grande língua que consegue sentir o gosto do alimento antes mesmo de comer. Então, nós sentimos o gosto do alimento através da nossa boca. Esse tipo de peixe já fica no seu corpo. Então, ao tocar em seu corpo, ele já consegue sentir o gosto desse alimento antes mesmo de ingerir. O gavião possui um sentido da visão muito aguçado. Ele voa sobre campos e floresta em busca de animais, que lhe servem de alimentos. Assim, enquanto voa a muitos metros de altura, um gavião é capaz de enxergar um rato do campo tentando se esconder nos seus arbustos. Então, ele lá do alto ele consegue enxergar cá embaixo. O cachorro possui uma audição muito desenvolvida. Eles são capazes de captar rapidamente alguns sons e que as pessoas não conseguem perceber. Por isso, não pense que seu cachorro está latindo por nada, sem motivo, pois provavelmente ele ouviu algo errado. Então, o cachorro tem a audição bem aguçada, ele consegue ouvir coisas bem longe que a gente, os seres humanos, às vezes não percebemos. E por último, vamos falar do tubarão. A olfação de um dos sentidos mais apurados dos tubarões, pois por meio dele, esses animais são capazes de encontrar uma presa mesmo que ele esteja a muito metro de distância. Então, o olfato dele é bem apurado. Ele consegue enxergar, ouvir, né? E sentir o cheiro bem longe, através do olfato. Aí vamos introduzir agora a tecnologia dentro dos sentidos humanos. Então, falando sobre os seres humanos, agora vamos falar sobre a sua tecnologia. Muito além dos sentidos. Você já imaginou como deve ser a vida das pessoas que não ouvem, não enxergam ou não possuem um dos membros? Com os avanços da tecnologia, a ciência se tornou uma ferramenta importante para que elas tenham melhoria na qualidade de vida. Pense aí, bora pensar, tentar imaginar como seria uma pessoa sem um dos membros, né? Como é que essa pessoa consegue se movimentar? Através de quê? Então, a tecnologia e a ciência, ela hoje está aqui para ajudar essas pessoas. O exemplo dessa é esse atleta chamado Paulo Eduardo. Ele perdeu parte das suas pernas em um acidente quando tinha 18 anos. Então, Paulo, ele nasceu com as duas pernas, mas quando completou 18 anos, sofreu um acidente e perdeu parte das suas duas pernas. Mas isso não interrompeu o seu sonho. Ele surfava desde os 11 anos de idade e não deixou de surfar, superando seus limites. Além de Paulo, nós temos aí Steve Earle, um cantor que ficou cego poucas semanas após o seu nascimento devido a complicação no parto. Então ele nasceu com poucas semanas depois, ele ficou cego. Ainda criança, ele demonstrava um talento musical e aos 13 anos lançou seu primeiro sucesso. Então, mesmo ele sem enxergar, ele conseguiu realizar o seu sonho, que é cantar. Temos também aí um medalhista em natação masculina, Daniel Dias, que ele nasceu sem uma parte dos seus 2 braços. Então, os seus 2 braços não tinham uma parte e uma perna também, devido à sua má formação fetal. Então, ele já nasceu desse jeito. Mas mesmo assim não o impediu de realizar um dos seus maiores sonhos, que é ser um medalhista na natação masculina. Ganhou mais de 24 medalhas, sendo 14 delas ouro.
Então, neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre algumas deficiências e perceber como a ciência e a tecnologia podem melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Pro colocou aí 2 respostazinhas que você vai responder em seu caderno. Você conhece outra história de superação de pessoas? Dessas que a Pro contou, das 3 que a Pro contou, você conhece algum parente, algum vizinho, ou alguém de sua família contou a história de alguém que sofreu um acidente, ou que já nasceu com alguma deficiência e superou? Resista a isso, se você conhece ou não. Como a ciência e a tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, você também vai registrar. Não precisa fazer agora, é uma atividade que depois a prova vai retomar. Vamos dar continuidade, sobre as deficiências dos seres humanos. Hoje nós vamos falar apenas da deficiência auditiva. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons, uma deficiência ou a incapacidade de escutar. A perda de uma parte da audição é chamada de deficiência auditiva parcial. Então, quando a pessoa ela escuta pouco ou escuta só de um ouvido, ela tem uma perda auditiva parcial. E a perda total é chamada de surdez. Então, quando ela não escuta de nenhum dos dois, ela é uma pessoa que tem uma surdez, certo? A Pro colocou aí 10 profissionais que trabalham em áreas de riscos que, com o passar do tempo, se não usar um material adequado, equipamentos de proteção, pode acabar perdendo a sua audição. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a tripulação de voos, as pessoas aeromoça, piloto, copiloto. Temos aí músicos e profissionais de áudio, bandas, cantores, bateristas. Temos também profissionais de trânsito, motorista de ambulância, engenheiro e operário, dentistas, porque trabalha com aquele motorzinho o tempo todo, enfermeiro, trabalhador de construção, mineiro que trabalha dentro de minas, motorista de caminhão. Então, são profissionais que, se não tiver usando o equipamento adequado, pode ocorrer a perda total ou parcial com o passar do tempo da sua audição. Cite uma característica comum a todos esses profissionais que a Pro acabou de falar. Então, são profissionais que submetem a ruídos, ações em volume muito alto, barulho, e por bastante tempo, podendo adquirir uma deficiência auditiva, se não se proteger adequadamente. Então, eles têm que estar o tempo todo protegidos. Marque um X no equipamento que protege contra essas perdas. Então, nós temos 9 equipamentos que servem de proteção para trabalhos, Capacete, máscara, bota, macacão, luva, óculos, fones de ouvido, equipamentos de segurança. Desses aí, qual é o que ajuda o profissional a não ter a perda auditiva? Então, aí nós temos o fone, de ouvido, que lhes ajuda a proteger contra as perdas auditivas. Continuando sobre a tecnologia, a ciência e a deficiência auditiva, vamos falar um pouco sobre o passado. No passado não existiam escolas para pessoas surdas e nem equipamento para ajudá-las a escutar. A falta de conhecimento sobre a deficiência auditiva era tão grande que não conseguiam se comunicar com os ouvintes. Então, os surdos eles acabavam se afastando do convívio de outras pessoas. Então, por eles não conseguirem se comunicar, de ouvir e nem de falar, eles acabavam se afastando de pessoas que conseguiam ouvir. Nós temos aí a foto de Beethoven, considerado um dos maiores compositores de música clássica de todos os tempos. Além de seu talento para a música, a história de Beethoven também chamou a atenção porque várias de suas composições foram feitas quando ele estava completamente surdo. Ele não nasceu surdo. Aos seus 26 anos de idade, começou a se queixar da perda auditiva. Então, quando ele tinha 26 anos, ele começou a perder a audição. Então, ele começou a perder, ele não ouvia mais direito. E com o passar do tempo, ele teve a perda total da audição.
Mas mesmo assim, ele continuou fazendo música, compondo e morreu aos 57 anos surdos. Além de Beethoven, que é essa imagem do rapaz que eu coloquei aqui, a Pro também colocou alguns aparelhos antigos, que era chamado de trombetas para surdos. Antigamente, eles usavam esses aparelhos aqui, que eles direcionavam o som do ambiente para as orelhas. Como é que eles usavam? A ponta fina, né, a parte mais fina ficava dentro da sua orelha, né, pertinho da orelha, e a parte mais larga, que é essa parte grande aqui, ficava virada para a direção da fonte sonora, que podia ser um rádio ou uma televisão. Isso era no passado. Hoje em dia, os aparelhos auditivos podem ser de dois tipos. O que amplia o som para aquelas pessoas que escutam pouco, então eles ajudam a aumentar o volume, que promove a transmissão do som para os nervos, permitindo que esse som chegue ao nosso cérebro, que é a prótese auditiva. Ele amplia o som em geral, que pode ser pequeno, chamado de prótese auditiva, que é esses dois pequenininhos que a Pro mostrou aqui. Já os aparelhos que transmitem o som para as orelhas até o nervo é chamado de implante coclear. Ele possui duas partes, uma implantada dentro da orelha e outra fixada na cabeça. Então, o que amplia o som é uma pessoa que escuta pouco e precisa de algo para ajudar a escutar mais ainda. Então, eles usam uma prótese auditiva. Já uma pessoa que não escuta nada, que é totalmente surdo, que é o chamado de surdez, eles usam um implante coclear. Esse implante é de duas partes. Uma fica presa no fundo da cabeça e o outro afixada dentro da orelha. Outra conquista também para os surdos foi a criação da língua de sinais, que é a chamada de Libras, formada por um conjunto de sinais diferentes da língua portuguesa. Então, eu mostrei para vocês o alfabeto da língua de sinais. Agora é com você. Responda a questão abaixo no seu livro, na página 95. Na página 95 tem essa questãozinha que a Pro colocou aí. A vida dos deficientes auditivos mudou bastante nos últimos anos, mas essas mudanças são suficientes para que eles estudem, trabalhem e convivam com os ouvintes. Será que essas mudanças são suficientes? Então, para descobrir isso, você vai assistir na companhia de um adulto. Pode ser o papai, a mamãe, um primo, a vovó. Peçam a eles para colocar um vídeo de como é ser surdo disponível nesse portal do SAIS aqui. Então tem um portalzinho aí, o papai, a mamãe, quem tiver com vocês vão colocar, acessar com esse link e o adulto ajudará você a ler as legendas, né? Porque é um filme legendado. Após assistir o vídeo, escreva sobre como os surdos se sentem em relação à própria deficiência e como gostaria de ser tratado pelas ouvintes. Então, um grande abraço. Nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje do capítulo 5 de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, aproveitar aqui de novo para tirar uma nova dúvida com essa nova ferramenta que nós temos aqui, a tecnologia, né? Devido a essa grande pandemia, nosso meio de comunicação hoje é a tecnologia, né? Um beijo e até a próxima.